Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, e ninguém além do Espírito Santo pode revelar para cada um de nós o que está escrito na sua palavra. Então, muitas pessoas, infelizmente, e aí está a razão do porquê que Jesus fala das virgens loucas. A metade das virgens eram loucas. E virgens, ele se refere à igreja no todo. A igreja no todo, ela é composta das virgens prudentes e das virgens loucas. Leia direitinho, pensando, raciocinando o capítulo de Mateus 25. Você vai ler, você vai entender. Jesus, ele fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. A igreja do Senhor Jesus, no todo, isto é, a igreja espiritual e a igreja institucional, a instituição, como a igreja A, B, C, D, a igreja universal, qualquer igreja, qualquer denominação está incluída, tem incluída dentro de si tanto as virgens prudentes quanto as virgens loucas. Nós não sabemos quem é virgem louca e não sabemos quem é virgem prudente. Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. A não ser que eu venha conviver com a pessoa. Aí eu tenho discernimento para distinguir. Quando eu convivo com as pessoas, face a face, com certeza eu sei quando a pessoa é virgem prudente e quando a pessoa é virgem louca. Eu tenho esse discernimento, graças a Deus. E o que eu quero que você saiba, que nós estamos ensinando aqui, passando para vocês, são informações preciosíssimas para que cada um venha se avaliar, fazer uma autoavaliação da sua vida em relação a esse texto sagrado que mostra, que é um espelho dos que são salvos e daqueles que não são salvos. E você venha conferir se você tem ou se você não tem o Espírito Santo. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é convicta, ela é tão convicta, é tão firme, é tão sólida na sua fé, que ela não tem a mínima dúvida, nada, zero de dúvida. Ela não precisa perguntar para ninguém se ela tem ou não o Espírito Santo. Se ela é virgem prudente, se ela é virgem louca. Porque o Espírito Santo, está escrito, o Espírito Santo testifica
com o nosso espírito que somos verdadeiramente filhos de Deus, ou seja, virgens prudentes. Ele, o Espírito Santo, testifica dentro de nós. Não há dúvida nenhuma. É o que acontece comigo. E eu creio que acontece com todos os que têm o mesmo espírito, obviamente. Porque Deus não me deu apenas essa convicção para mim. Não, ele dá para todos os que nasceram do Espírito Santo. Nasceram da água e do Espírito Santo. Nasceram do arrependimento e do Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo confirma dentro, no nosso espírito, que somos filhos de Deus, virgem prudente. Mas quando há dúvida, se a pessoa tem dúvida, se ela tem um resquício de dúvida, é porque não é. Porque o Espírito Santo não deixa dúvida. Quem deixa a dúvida é o diabo. O espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito das loucas, das virgens loucas, realmente deixa as pessoas em dúvida, com medo, com receio. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, não tem cabimento. Não tem cabimento ela ter dúvida. Não existe a mínima dúvida. Não existe. Você tem que saber disso, amiga e amigo. Eu estou sendo honesto com você, sincero, transparente, porque eu tenho interesse. E esse é o meu salário. O meu salário é ver o trabalho da pregação da palavra de Deus, que eu tenho pregado pessoalmente, frutificar, gerar filhos do Espírito Santo. Porque se isso não acontecer, eu sou fracassado. Não é possível que eu pregue a palavra de Deus, ensine, eu dê o melhor de mim, eu transfira para as pessoas aquilo que Deus me tem dado e não aconteça nada. Isso não existe. Eu não aceito isso. Literalmente, eu não aceito isso. Eu falo, meu Deus, eu não aceito isso não. Eu tenho que ver os frutos do meu trabalho. Não é para o meu prazer, não. Mas para a glória, a santificação do teu nome. É para isso. Não é para minha glória, não. Eu não preciso de glória deste mundo. Eu preciso, sim, da glória que vem do alto, que é Deus confirmando em mim aquela alegria do Espírito Santo, vendo pessoas nascendo de novo. E quando isso acontece, então, no meio da pregação, eu danço, eu salto. É isso aí. Eu fico tão alegre que eu danço. Eu sei que parece ridículo eu dançando na hora da pregação, interrompo a gravação e começo a dançar e bailar. Mas sabe o que é isso? É a mesma alegria que teve Davi quando a arca da aliança foi trazida para Jerusalém. Ele ia, diz o texto sagrado, olha só que bacana. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Davi tinha conquistado. Mical, a filha de Saul, que era uma das mulheres de Davi, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou. Ela desprezou do seu coração.
Você vê, Mical achou ridículo. Poxa, como é que você, um rei... Poxa, e ela fala isso. Ela fala isso. Ela fala isso. Ela diz assim, vou ler para vocês, que vale a pena. Ela diz assim, diz o texto sagrado, que quando Davi voltou para casa, depois de abençoar o povo, depois de ter o gozo da presença de Deus e saltar e bailar, ele estava saltando e bailando. Então, quando ele chegou em casa, Mical disse para ele, Mical saiu ao seu encontro e disse-lhe, quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Quer dizer, ignorando ou desprezando o gozo, a alegria, o prazer que Davi tinha no Espírito Santo. Isso é muito forte isso. Olha, é muito forte. Deixa aqui procurar 2 Samuel 6:20. Vamos ver numa linguagem popular, que diz assim, eu vou explicar direitinho isso aí. 2 Samuel 6, 17 ou 20. Aí, ela, quando ele chegou em casa, quando Davi chegou a casa, ela saiu, Mical saiu ao encontro de Davi, e na linguagem de hoje diz assim, que bela figura fez hoje o rei de Israel, bela figura, parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. E aí Davi respondeu para ela, eu estava dançando em louvor ao Senhor. Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai. Ela era filha de Saul. Ele preferiu me escolher do que o seu pai. E me fez líder de Israel, do seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor. E me humilharei ainda mais diante dele. Olha que bacana. Davi dançou e se descobriu, quase que se desnudou por causa daquela alegria que ele estava sentindo no Espírito. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela dança na presença de Deus. Ela é tão alegre, o seu espírito é tão leve, que ela tem uma comunhão íntima com o próprio Deus, porque Deus ama isso, Deus quer um louvor sincero, adoração espontânea, sincera, verdadeira, transparente. Então, Davi dançou quando a arca entrou lá em Jerusalém.
Isso, para mim, é como colírio para os meus olhos. É como mel na boca, suave, doce. Por quê? Por que eu danço? Eu não estou me justificando, eu estou apenas dando um exemplo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, é sensível, é patente, não há dúvida. Então, a pessoa entra num gozo que parece que é louca, parece que é perturbado, mas não, é a alegria do Espírito Santo que confirma no nosso espírito. Então, por exemplo, ontem eu estava, não só ontem, mas esses dias sempre acontece isso, quando eu me sinto tão feliz, tão alegre, porque eu vejo pessoas se entregando, eu vejo pessoas com lágrimas de alegria se entregando ali no altar. Puxa, eu sinto tanta alegria, é como se fosse comigo. Então eu danço. Eu não faço questão de ser ridicularizado, de ser criticado, seja lá quem for. Graças a Deus. Por quê, minha amiga e meu amigo? Porque o Espírito Santo testifica, confirma dentro de mim aquilo que nós estamos falando, pregando, anunciando e vendo diante dos meus olhos pessoas se convertendo. E o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele fala abertamente, claramente, que as virgens prudentes, elas são o templo de Deus. Está aqui escrito. Ele diz, não sabeis vós, ele está falando, escrevendo, a igreja cristã em Corinto. Então, aqueles cristãos de Coríntios estavam recebendo essas informações. Ele estava dizendo, olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus? O templo de Deus, quer dizer, o templo de Deus não é o templo de Salomão, por exemplo, que está construído para abrigar as pessoas, para fazer o seu papel de levar as pessoas à palavra de Deus. O templo de Deus não é o templo de Salomão, não é a igreja A, B, C, D. O templo de Deus é você, sou eu, quando somos nascidos do Espírito Santo. Quem nasce do Espírito é Espírito. E quem nasce da carne é carne. Quem nasce da carne ama, se apega aos prédios, aos templos. O povo de Israel se apegava ao templo que Salomão havia construído. Mas aquilo, você vê que os próprios discípulos, que ainda não eram convertidos, eles só vieram ser convertidos mesmo depois que foram batizados com o Espírito Santo. Mas até então eles falavam assim, veja que pedras, que maravilhas, que maravilha. E Jesus disse, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Então quem é templo do Espírito Santo é virgem prudente. E quem não é templo do Espírito Santo não ficará pedra sobre pedra, quer dizer, não vai permanecer. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então a minha preocupação, a minha função é alertar o que Jesus fez, vigiai. Então, às vezes a pessoa pertence a uma denominação, como a Igreja Universal do Reino de Deus, é obreira, é isso,
é oficial na igreja, é uma pessoa dedicada e tal, mas se ela não tem o Espírito Santo, se ela não nasceu do Espírito Santo, se ela não é espírito, ou seja, se ela não é espiritual, com origem, com a sua descendência divina, ela não é filha de Deus. Ela é virgem louca. É isso que eu quero dizer para vocês. E nós temos na igreja, dentro dos... Por exemplo, o Templo de Salomão. No Templo de Salomão, nós temos os levitas, nós temos os pastores, nós temos os obreiros, nós temos os bispos, nós temos muita gente. Então, dentre o universo das pessoas que frequentam lá o Templo de Salomão, nós temos os que são verdadeiramente templo do Senhor e aqueles que não são templo do Senhor. Aqueles que são como as virgens prudentes e aqueles que são como as virgens loucas. Às vezes a pessoa fala para mim assim, bispo, poxa, o senhor construiu o Templo de Salomão, poxa, o senhor podia estar lá todo dia, poxa, é um templo, é um lugar visitado por milhões e milhões de pessoas todos os anos. Você tinha que estar lá. Por quê? Poxa, é lá que deveria ficar o Senhor. Nada disso. Minha amiga, meu amigo, o templo de Deus é você e eu, se nascemos do Espírito Santo. É o que Paulo fala aqui, o Espírito Santo fala através dele. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, é a morada do Altíssimo. Portanto, você, quando nasce do Espírito Santo, você é virgem prudente e você está preparada para encontrar com o noivo ou com o esposo. Por quê? Porque você é o templo de Deus. O Espírito de Deus vive dentro de você, 24 horas por dia, todo dia, todo momento. Não há um segundo, milésimo de segundo, que ele se afaste de você nem de mim. Agora, se você não é o templo do Espírito Santo, então você é uma virgem louca. Isto é, você está apegada ao templo físico, ao templo material, como os discípulos estavam apegados ao templo, o templo que Salomão tinha construído e que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Então, quem não nasceu do Espírito Santo, quem não nasceu da água e do Espírito Santo, é templo de pedra, como templo de pedra. Está na igreja, parece virgem, parece de Deus, mas não é. Por isso, Jesus fala que o reino dos céus é como o quê? É como 10 virgens. 10 virgens. Tanto virgens nascidas de Deus, quanto virgens nascidas da carne. Está tudo misturado ali. E como é que vai saber quem é quem? Vai saber quem é quem quando o Espírito Santo confirma. Isso é a primeira coisa. Ele confirma dentro de mim que eu sou filho de Deus, que eu sou dele. Ele confirma. E confirma dentro de você que tem o Espírito Santo a mesma coisa. Da mesma forma como ele me dá esta convicção pessoal, ele dá para você. Não é diferente, não. Eu não sou melhor do que você. Nem você melhor do que eu. O mesmo Espírito que está em mim está em você, porque você nasceu do Espírito.
Mas quando uma pessoa nasce da carne, então não há comunhão dos nascidos da carne com os nascidos do Espírito. Comunhão que eu digo assim, não bate, sabe? A pessoa que é nascida da carne, ela não entende as pessoas que são nascidas do Espírito. As pessoas nascidas do Espírito entendem os que são nascidos da carne. Quer dizer, as virgens prudentes sabiam que as virgens loucas não eram templo de Deus, não eram de Deus. Mas elas não estavam ali para julgar, separar. Não. Todos foram juntas, estavam juntas, esperando pelo noivo. Todas estavam aguardando pelo noivo, cada um com a sua lâmpada, com a sua lamparina. Só que as virgens nascidas do Espírito Santo, as virgens prudentes, elas carregavam azeite extra. Elas tinham uma reserva dentro de si. Já as outras, que eram nascidas da carne, não carregavam azeite extra, óleo extra. Então, quando elas foram, ouviu-se uma voz, eis o noivo! E elas saíram, se aprontaram, se arrumaram rapidamente e foram ao encontro dele. Mas aí, o azeite, o combustível espiritual das virgens loucas estava acabando e o fogo estava apagando. E elas pediram, me dá um pouco da sua. Eu falei, não posso, eu não posso dividir. Eu não posso dividir o meu azeite com você, porque senão vai faltar para mim e faltar para você. Não vai dar para nós duas. Então, o que quer dizer? Não é que elas fossem egoístas, não. É que elas não podiam fazer aquilo. Porque elas estariam correndo o mesmo risco das outras. Ela disse, não, vocês vão lá comprar. Se vira, vai lá comprar, porque eu não posso abrir mão do azeite que eu tenho, porque eu tenho que me encontrar com o meu noivo. Ele pode demorar, eu vou precisar. Não, eu vou precisar de todo o meu azeite. Então, as loucas saíram para comprar. Mas quando voltaram, o noivo já tinha vindo. E quando elas chegaram, bateram na porta e o noivo, ou o esposo, disse, não vos conheço. Claro, não nasceu de mim. É isso que eu queria que você entendesse, minha amiga, meu amigo. Eu não estou aqui para criticar, apontar, separar, nada disso. Eu estou aqui para ensinar aquilo que Deus tem me ensinado, que Deus tem falado comigo. E eu passo para vocês. São informações preciosíssimas. Aliás, são revelações. E para mim são revelações. Esse texto da parábola das 10 virgens é um texto que eu já li muitas vezes. Mas nunca, eu confesso para vocês, em toda a minha vida, e são 61 anos, de vida cristã, nascido da água, do Espírito Santo, eu nunca tive a revelação que eu tenho agora dessa parábola. E eu estou passando para vocês. Agora, cada um tem que se avaliar. É como nós falamos ontem. A palavra de Deus é o espelho, mostra para nós como está a nossa alma, o que há dentro da nossa alma. Você consegue enxergar nessa parábola
a sua alma, se a sua alma está salva ou não. Você consegue enxergar se você é uma virgem prudente ou se você é uma virgem louca. Porque as virgens loucas, elas são loucas. Jesus que chama de loucas. Elas são loucas. E a louca não raciocina direito. A louca é louca. A louca está mais afinada com o mundo, com o templo, com as coisas físicas, materiais. Mas quem é espiritual, quem nasceu de Deus, tanto faz o templo de Salomão como uma igrejinha pequenininha, como foi o caso quando nós começamos lá na abolição. Era uma funerária, era uma antiga funerária. Era antiga funerária. E nós pegamos aquela antiga funerária, pintamos, arrumamos, e dali nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Lá na Avenida Suburbana 7702, não esqueço disso. Se eu não me engano, é 7702. Então, você que me assiste nesse momento, não importa se você frequenta a igreja, se é uma igreja pequenininha, se é uma igreja bonita, se é uma igreja suntuosa, ou se é uma igreja bem simples. Não importa. Se você é nascida de Deus, você é uma virgem prudente, como uma virgem prudente, você ali, naquela igrejinha simples, você vai dançar, você vai saltar de alegria. E é isso que acontece comigo. Às vezes eu me pego dançando na reunião, e como eu faço às vezes. Não importa o lugar onde eu estou, qualquer que seja o lugar, no templo de Salomão, em qualquer lugar desse mundo. O que importa é que é o que está escrito: eu sou o templo de Deus, o templo do Deus vivo. Você também, você que é uma virgem prudente e tem uma fé sólida, consistente, robusta. Na hora dos problemas, das dificuldades, você resiste. Mas quem é virgem louca? As virgens loucas não aguentam os desertos, elas derretem, elas não aguentam as situações complicadas. Então eu posso falar isso para vocês também, porque nós passamos por desertos e fornalhas. Esther e eu passamos por situações difíceis. E nós permanecemos. Por quê? Não foi porque nós éramos sábios, fortes. Não, é porque nós éramos e somos, continuamos sendo virgens prudentes. Templo do Deus vivo, está aqui escrito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer, quando o Espírito de Deus habita em nós, nós somos templos de Deus. Nós somos os templos vivos de Deus. A igreja viva de Deus. Não somos uma instituição religiosa, não. Nós somos templos vivos de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, quer dizer, a morada de Deus, que sois vós, é santo. É santo. Entendeu, minha amiga? Amanhã a gente vai falar mais a respeito disso. Esse assunto, assim, é muito contagiante, polêmico para aqueles que não conhecem a sua situação diante de Deus. Aqueles que são virgens loucas. Mas aqueles que são virgens prudentes entendem perfeitamente o que eu estou falando. Deus abençoe a todos e até amanhã. Aliás, por falar nisso, desde ontem, todos os dias essa semana,
está havendo batismo nas águas por imersão em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o mundo. Se você quiser se batizar, nascer da água e do Espírito Santo, nascer da água, quer dizer, tem que se arrepender dos pecados, da vida errada, etc., para sepultar essa vida antiga e receber uma vida nova. Tá bom? Pode ir, e você não tem que pagar nada. Qualquer igreja universal. Você pode ser de outra denominação, não faz mal, você pode ir lá, ser batizada lá, não tem problema. Você pode ser de qualquer denominação, mas quer se batizar lá no Templo de Salomão, não tem problema, pode ir lá, você vai ser batizado, tá bom? Mas tem que estar arrependida, se não trouxer um coração arrependido de verdade, não tiver os pensamentos mudados em relação a Deus, então não adianta tomar um banho. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.